Fala, gente, eu sou o pastor Washington Fena. Hoje eu quero trazer uma palavra poderosa da parte de Deus para o seu coração. Mas antes, se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, aciona o sino da notificação e deixe o seu like para fortalecer o nosso trabalho. Você já ouviu falar de um juiz chamado Sangar na Bíblia? É sobre ele que nós vamos falar nesse vídeo. Eu sei que os personagens bíblicos são mais conhecidos do que outros. Às vezes, a história é até maior. Por que não falar de José? Por que não falar de Gideão? Por que não falar de Sansão? Por que não falar do rei Salomão, de Davi e tantos outros? O nosso mestre Jesus, os apóstolos em si. Mas tem alguns personagens na Bíblia que se fala muito pouco acerca deles. Mas tem nos deixado um ensinamento muito profundo e muito forte, porque eles foram relevantes naquele período que eles viveram. Esse moço chamado Sangar, você vai ver a história dele no livro de Juízes, capítulo de número 3, no versículo de número 31, você vai ouvir acerca deste homem, que diz assim, capítulo 3 de Juízes, versículo 31. E depois disso, foi Sangar, filho de Anate, o qual feriu 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de boi, e ele também salvou a Israel. Quantos personagens bíblicos, que nós conhecemos que salvaram Israel de uma determinada guerra? Pois bem, a Bíblia vai dizer que Israel, de novo, fez o que era mal perante o Senhor. Se você for ler o capítulo 3, você vai encontrar também a história de Eude, que foi o segundo juiz de Israel. E o texto vai dizer que Israel virou as costas para Deus e fez o que era mal perante o Senhor. E o Senhor levantou o rei Eglon para subjugar Israel. Aí o povo clamou a Deus e Deus levantou o libertador. Por quê? Porque quando Israel virou as costas para o Senhor levantou o rei Eglon para subjugar Israel e trazer Israel de volta para ele. E através de Eude, que libertou o povo, porque Deus tinha levantado ele para libertar o povo dele, ele foi juiz e regeu Israel por muitos anos, mas ele morreu. Ele faleceu, deixou as coisas em ordem, mas depois que ele veio a morrer, Israel de novo desviou da presença do Senhor. Dessa vez, não foi os moabitas que subjugaram a Israel, mas foi os filisteus. Os filisteus, eles vieram contra Israel numa fúria muito grande e venceram contra Israel e subjugaram Israel de uma forma terrível, a ponto de confiscar todo o armamento de Israel. Os homens de Israel ficaram trancafiados em casa, com medo, amedrontados, não saíam mais para os campos. Israel começou a sofrer na mão dos filisteus. E eles também saqueavam as casas, os campos. Israel ficou em uma situação muito complicada. O texto vai dizer, nesse versículo a qual nós lemos, que Sangar ele enfrenta os filisteus e com apenas uma guilhada de boi, ele mata 600 filisteus. Escute bem uma coisa. No momento que todos os homens de Israel, os homens fortes, guerreiros, se acovardavam dentro de casa, este homem, Sangar, filho de Anate, ele saiu para enfrentar os filisteus. Ele estava com uma guilhada de boi. Isso nos mostra que ele era simplesmente um camponês, um homem que cuidava de gado, que cuidava da terra, era um trabalhador comum, porém não covarde, porque enquanto Israel estava preso com medo dos filisteus, ele estava cuidando do seu gado, ele estava cuidando das suas terras. O que eu aprendo aqui? Eu aprendo que este homem lutou por aquilo que era dele. Vocês podem até tomar, vocês podem até levar, mas não vai ser fácil.
eu vou estar aqui defendendo com a minha vida aquilo que me pertence. Deixa eu falar uma coisa para você. O inimigo, muitas das vezes, vem como um leão, rugindo, tentando nos tragar, tentando nos colocar medo, tentando nos colocar contra a parede, e muitas das vezes nós aceitamos. Mas eu quero lembrar você que o Deus que você segue é maior do que o Deus que está lá fora. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O maligno é o Deus deste mundo. Mas o Deus que você serve, ele te fortalece. O Deus que você serve, ele te coloca para cima, te encorajando. Deus vai te levantar como Sangar para você defender a sua fé. Sangar estava no seu campo quando 600 homens filisteus vieram para tentar tomar, eu acredito, o seu gado e também expulsá-lo das suas terras. Mas Sangar bateu o pé e ele foi para cima com aquilo que ele tinha. O que ele tinha? Uma guilhada de boi. O que era uma guilhada de boi? Era uma vara que tinha um ferro pontudo na ponta daquela lança. Por quê? Ele usava aquilo para guiar o gado. Se o gado saísse fora do caminho ali, aonde ele estava levando o gado para pastar, ele encostava a guilhada no gado, no boi, e o boi voltava junto aos outros gados. Era uma ferramenta de trabalho, não era uma arma de guerra, mas era o que ele tinha. Eu te pergunto, o que é que você tem nas suas mãos? Se você tem fé, se você está em oração, se você crê, pode ter certeza, Deus vai te dar vitória. Deus vai te dar força para você vencer essa batalha. Talvez essa luta seja muito grande. Aqui, nessa passagem, está falando que eram 600 filisteus. E Sangar era sozinho. Quem sabe você está na posição de Sangar, está enxergando muitos problemas diante de ti. E a pergunta que eu te faço, o que é que você tem? Eu não tenho uma arma de guerra. Eu não tenho uma guilhada de boi como Sangar. Mas você tem fé? Davi derrubou o gigante com apenas uma pedra. Ele tinha 5 pedras e ele usou uma para derrubar aquele gigante. Se você tem fé, você vai vencer. Se você está em consagração, você vai vencer. Se você está em vigilância, você vai vencer. Se você está em Cristo, você vai vencer. Esses problemas não vão te derrotar. Levante-se como sangue, não fica amedrontado como os outros israelitas estavam dentro de casa. Mas parte para cima. Deus vai te fortalecer. Você não está sozinho. Ei, Sangal, levante a cabeça. Use essa arma que você tem, essa coragem, e parte para cima. Não se acovarde, como os israelitas estavam covardes. Dentro de casa, com medo, mas vá para cima. Deus vai te dar vitória. Deus é fiel para te ajudar. Filisteus, eles eram homens guerreiros. Haja vista, o gigante Golias era filisteu. E Davi derrubou ele. Deus é especialista em vencer os filisteus. Lembre-se disso. Essa luta que se apresenta como filisteu diante de ti não será nada, porque o Senhor vai te dar vitória. Você crê? Feche seus olhos e vamos orar, porque eu acredito que Deus é poderoso para te ajudar. Assim como ele deu vitória a Sangar e ao povo de Israel, porque o texto vai dizer que ele salvou Israel apenas com uma guinada de boi. Deus também vai te dar vitória através da tua fé. Poderoso Deus e eterno Pai, no nome de Jesus, eu quero agradecer por este momento. Agradecer porque eu sei que o Senhor entrou na guerra neste momento na vida desse irmão.
entrou na guerra na vida dessa irmã. E em nome de Jesus, eu creio que o Senhor vai dar vitória para ele. Vai dar vitória para ela. Ele está fortalecendo ela também diante dessa situação. Em nome de Jesus, eu repreendo essa enfermidade. Em nome de Jesus, eu declaro portas abertas na tua vida. Em nome de Jesus, eu creio na vitória que Ele está liberando para a sua família. Que Deus e Cristo te abençoe e creia na vitória. Amém.